modelo de nossa cultura atual certamente não é o melhor modelo. Precisamos quebrar alguns paradigmas em relação à nossa maneira de pensar e agir. Precisamos de uma nova cultura. Mokichi Okada, cuja filosofia está fundamentada nas leis da natureza, que é a lei do universo, a vontade de Deus, a verdade, criou o Jorei, desenvolveu um método de agricultura natural e cultivou o belo, como as 3 colunas de uma nova cultura, consolidada na verdade, no bem e no belo. Jorei. A estimativa de vida biológica humana está em média entre 60 e 70 anos. Mas, na verdade, o homem possui condições de elevar naturalmente esse tempo de vida para 120 a 140 anos. Mas por que isso não acontece? Primeiro, porque o homem herda geneticamente fatores alterados dos seus ancestrais. E segundo, porque age de forma antinatural, ou seja, em discordância com as leis da natureza. Quanto maior a discordância, maior é a possibilidade de existência de danos ao organismo e a ocorrência de doenças. O corpo mantém um trabalho constante de absorção e aproveitamento de nutrientes que recebemos pela nossa dieta alimentar. E, consequentemente, apresenta um trabalho de eliminação de toxinas e de resíduos não necessários ao corpo. Quanto maior o acúmulo dessas toxinas no corpo físico, maior será o dano para esse organismo, começando a existir então doenças como, por exemplo, hipertensão, diabetes, reumatismo, insônia, depressão e tantas outras doenças que são conhecidas na atualidade. Existe, pelo conceito da medicina holística, o corpo físico, material, perceptível, e existe um corpo energético, espiritual, sensível. Na verdade, quando acontece algum dano no corpo físico, existiu anteriormente um desequilíbrio no corpo energético espiritual. Por isso, muitas vezes, não adianta fazer um tratamento exclusivamente físico. É necessário o tratamento energético espiritual para que aconteça um equilíbrio total, um equilíbrio global do corpo humano. Mokichi Okada desenvolveu um método denominado Jorei, que tem como ação principal a harmonização desse corpo energético espiritual. Em consequência desta harmonização, a capacidade de eliminação de toxinas do corpo físico aumenta, fazendo com que aumente a força natural de recuperação do organismo. Nós observamos na prática e no acompanhamento de pessoas que recebem Jorei uma mudança significativa no seu estado emocional. Elas passam a ter mais tranquilidade, passam a perceber as coisas de uma maneira mais ampla. Harmonizam suas vidas e o reflexo disso se dá no seu corpo físico. Ocorre uma maior liberação de endorfina, que é o hormônio da felicidade, aumento da imunidade, aumento de ondas alfa no cérebro, fazendo com que o corpo trabalhe de forma mais equilibrada. Então, com essa observação e nossa avaliação com as pessoas que recebem Jorei, nós podemos dizer claramente que o Jorei é o método que cria harmonia, que cria felicidade e que traz às pessoas saúde verdadeira.
Agricultura natural. Até a década de 40, a agricultura ainda demandava muito pouca utilização de insumos. Entretanto, com o fim do confronto mundial da Segunda Grande Guerra, a Europa arrasada dedicou-se à pesquisa e à produção de fertilizantes químicos para atender rapidamente às necessidades de alimento em volume. Por sua vez, o parque industrial bélico ocioso, com o fim da guerra, foi convertido para a fabricação de fertilizantes químicos e agrotóxicos. O que o homem não percebeu é que a utilização de fertilizantes químicos ao longo do tempo provocou o enfraquecimento do solo. Com o seu enfraquecimento surgiram-se as pragas e as doenças. Para combatê-las, então, passou-se a aplicar sistematicamente os agrotóxicos. Com o consumo constante de alimentos cheios de agrotóxicos, a saúde da população deteriorou-se barbaramente. E isso é percebido pelo aumento dos índices de câncer, queda da fertilidade, surgimento de anomalias orgânicas e outras. A semelhança do processo que ocorreu no solo, aconteceu no organismo animal. A utilização de substâncias sintéticas com a finalidade de acelerar o crescimento do animal para se obter maior rendimento e produtividade, resultou na necessidade de se aplicar uma grande diversidade de medicamentos na tentativa de remediar o enfraquecimento do seu organismo, comprometendo assim a qualidade da carne. Reverter esse quadro na produção de alimento é o grande desafio da humanidade doravante. O exercício da agricultura natural, fundamentalmente, inicia-se na postura e no sentimento das pessoas que produzem e ou consomem os alimentos, podendo se dividir em dois focos: o produtor e o consumidor. O produtor deve assumir sua nobre missão de produzir alimentos com responsabilidade e com a consciência de seus reflexos sobre as pessoas que irão consumi-los. O consumidor, por sua vez, deve reconhecer e cultivar o sentimento de gratidão pelo empenho do agricultor no cumprimento de sua missão. Como consumidor, deve assumir um papel ativo na motivação dos produtores, praticando o consumo consciente e preferindo os alimentos naturais. Belo. A verdade e o bem são coisas espirituais, mas o belo expressa-se por meio de formas, elevando o espírito do homem pela sua contemplação. Você gostaria de ver o mundo assim, sem cor, ou prefere ver o mundo colorido? Se a arte não existisse, a vida seria seca e sem sabor. Nesse sentido, ela não é apenas um deleite dispensável, mas a própria vida. O belo não é simplesmente uma situação individual, mas algo que causa uma sensação agradável às pessoas. Na verdade, é uma espécie de boa ação. Você é artista? Uma boa pergunta, não acha? Alguém pode pensar, não pratico nada ligado à arte. Mas será que você não a pratica no seu dia a dia? Por exemplo, na sua casa, como você arruma a mesa? Será que coloca as panelas na mesa? Ou você arruma com arte utilizando aquela linda travessa? Esse pequeno toque muda, não muda? Muda até o sabor. Será que há diferença entre tomarmos um bom vinho numa taça de cristal ou naquele famoso copo de massa de tomate ou requeijão? Qual será melhor? Precisamos cultivar o senso de belo em tudo o que fazemos.
Naturalmente, as palavras e as atitudes do homem devem ser belas. Da expansão do belo individual nasceria o belo social. Isto é, as relações pessoais se tornariam belas. O Kit Okada praticou o belo de diversas maneiras e propõe algo muito simples, que todos podem começar a praticar. O cultivo e a distribuição de flores é uma excelente forma de propagação do belo. Ele afirmou: nosso objetivo é adornar com elas todos os lugares e classes sociais, colocando-as à vista de qualquer pessoa. Se chegarmos ao ponto de existirem flores onde quer que haja pessoas, a força para tornar ameno este mundo infernal será bem grande. Que tal começar agora a adornar com flores os ambientes de sua casa ou do trabalho? O belo precisa ser muito enriquecido, pois a consciência do belo é o que de melhor existe para a elevação dos sentimentos humanos. Praticando o Jorei, alimentando-se com alimentos naturais e cultivando o belo no seu dia a dia, certamente você estará consolidando em sua vida as 3 colunas da verdadeira saúde, da prosperidade e da paz.